Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil. Será que agora as quedas do Banco do Brasil finalmente acabaram? O foguete poderia decolar. O Banco do Brasil, pessoal, pode explodir na cotação, principalmente se esse cenário que eu vou contar aqui para vocês acontecer no Banco do Brasil. Existe uma expectativa de recuperação no resultado do Banco do Brasil e se ela acontecer já para o médio prazo, há uma probabilidade muito grande das ações do banco se valorizarem fortemente, até mesmo dobrar de preço. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem esse segredo que o mercado está escondendo de vocês a respeito do Banco do Brasil. Que quando a gente pega aqui, né, a cotação padrão, a gente vê que o Banco do Brasil, desde o último topo, segue se desvalorizando fortemente. Porém, perceba que a ação já está lateralizada já faz algum tempo, tá? Já sobe aí mais de 5% desde o seu fundo de R$18. Então, talvez agora a gente possa estar numa espécie de fundo do poço e a perspectiva daqui para frente, colocando essa recuperação gradual de rentabilidade, o banco possa performar bem e trazer uma boa rentabilidade para o seu acionista. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e é óbvio que as ações do Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. A minha carteira de ações pessoal, o Banco do Brasil, sim, é a minha maior posição. Já carrego as ações do Banco do Brasil, pessoal, há bastante tempo, tá? Inclusive, ele é a ação mais antiga aqui da carteira. Eu consigo consultar esses dados diretamente aqui no Gorilla View. Super recomendo para vocês, tá? Um aplicativo de graça, diferentemente do Investidor 10 que cobra para você ter aí acesso. Esse aqui é muito melhor, tá? Na minha opinião, porque é de graça e proporciona uma rentabilidade aí para você. Fora que você consegue ver seu preço médio ajustado, muito parecido com o Investidor 10. Olha que legal. Aqui o Gorilla View mostra, ó, tem ações do Banco do Brasil desde o ano de 2022 e o banco já vem me proporcionando 94% de rentabilidade numa lupa de mais ou menos ali 4 anos, tá? Então perceba que o banco sim foi um bom retorno aqui na carteira de ações do canal. E as outras empresas entraram recentemente, não tem esse mesmo tempo, né, que o Banco do Brasil tem aqui na carteira do canal. E claro, pessoal, o Banco do Brasil agora a gente sabe que está passando por um momento conturbado, delicado, né? Aumento da inadimplência no agronegócio, queda de resultados, tanto que a perspectiva agora para o segundo trimestre, né, de 2026 ainda não é nada positiva. Detalhe que o banco vai divulgar os resultados do segundo trimestre de 2026 a partir já do dia 12 de agosto. Então coloca aí na agenda porque o mês de julho já está acabando. Agora entrando agosto, a temporada de resultados dos grandes bancos já vai começar. Itaú, Banco do Brasil já vão reportar os seus resultados. E aqui para o primeiro trimestre, o Banco do Brasil reportou um lucro na faixa de 3,4 bilhões de reais. A perspectiva, pelo menos por parte do mercado, é que o Banco do Brasil lucre uns 3,7 bilhões de reais. Só que o Bradesco BBI, né, diz que o Banco do Brasil deve lucrar 3,7 bi, em linha com o consenso do mercado. E segundo a prévia divulgada nesta sexta-feira, o balanço da estatal sai no dia 12 de agosto, após o fechamento do mercado. Então ainda espera uma alta de inadimplência, o Banco do Brasil vai continuar pressionado, porém já existe aqui um fator positivo, que talvez já possa aliviar o resultado do Banco do Brasil já no médio prazo, olhando para o segundo semestre de 2026 e já no início de 2027, quando as novas safras, os novos contratos, né, do Banco do Brasil começam a fazer efeito. E essa MP 1376, que vislumbra aí, né, 100 bilhões para a parte do agro, pode pelo menos aliviar a inadimplência no curto prazo, porque vai postergar as dívidas dos produtores rurais e o Banco do Brasil, que estava precisando provisionar
uma PDD muito alta, pode trazer um leve alívio. Pelo menos o banco pode parar de piorar e já ter uma recuperação mais gradual. Pelo menos uma recuperação em V, né? Não esse vai e vem que está acontecendo. Então isso já ajudaria o Banco do Brasil a voltar ali a ter um resultado de 4,5 a 5 bilhões por trimestre, já que pelo menos um pedacinho da inadimplência já começaria a ser diminuído. Agora, a questão é o preço, né, pessoal? A gente já sabe que a recuperação do Banco do Brasil vai levar um certo tempo para pelo menos o banco voltar para aquele patamar que ele tinha antes, de ROI de 20%, né? Resultados acima de 9 bilhões por trimestre. Vai levar tempo, porque isso não depende somente do banco, depende do agro. O banco é cíclico, né? Ele depende de preços de commodities, ou seja, café, arroba do boi, soja, principalmente. Consequentemente, cenário macroeconômico, taxa Selic alta, que está pressionando a carteira de crédito na parte de pessoa física, o fator macro também não ajuda o Banco do Brasil. Então, assim, né, o trabalho do investidor é se ele comprar um bom preço, e o bom que o mercado já está trabalhando de que boa parte desse cenário já esteja precificado. O mercado está trabalhando de que tanto que, ó, que o mercado está colocando um PL de 9 vezes na ação. Sabe o que o mercado está pensando a respeito do Banco do Brasil? Muitas pessoas acham que o banco pode cair mais. Olha, poder pode, mas assim, eu acho que a probabilidade agora fica bem baixa. Por quê? Se a gente está trabalhando com 9 vezes de PL, ó, pega aqui o valor de mercado e divide por 9. O mercado está supondo de que o Banco do Brasil vai lucrar nesse ano apenas 13 bilhões. O que dá um resultado, eu acho que o mercado não está errado em trabalhar nessa forma, porque o agro também está bem ruim e a parte de pessoa física também. O banco pode ter um lucro de 3 bi por trimestre. Então perceba que o mercado está conservador e já fez preço na ação. Tanto que o valor patrimonial da ação do Banco do Brasil está negociando nas suas mínimas, em 0,61 vezes o valor patrimonial, o que acaba sendo aí um valor patrimonial muito baixo. O bom do Banco do Brasil é que quem carrega as ações no longo prazo é que o patrimônio líquido do banco é sempre para cima, porque o banco tendo resultado, uma parte, se a gente pega aqui, ó, o banco, mesmo lucrando um lucro baixo como tá agora, vamos por 3 bi por trimestre, dá 13 bi de lucro no ano, correto? Se ele paga de dividendos 30%, a outra diferença, né, dos seus 13 bilhões sobra para integrar no patrimônio líquido. Hoje o patrimônio líquido é 194 bilhões. Se ele integrar essa diferença, cada ano que passa, o Banco do Brasil vai crescendo o seu VPA, o seu patrimônio líquido, que é o patrimônio líquido dividido aqui, né, pela quantidade de ações no mercado. Então, na verdade, o VPA da ação do Banco do Brasil, olhando para 2027/2028, pode ser de R$ 37,00, fazendo com que hoje ele já esteja cotado por um PVP na faixa de 0,54. Perceba que o mercado já colocou isso no preço. O mercado não é bobo, pessoal. O mercado pode até ser irracional no curto prazo, mas ele não é tão ingênuo a ficar colocando aí projeções muito otimistas. Tanto que o mercado não está acreditando na gestão do Banco do Brasil, de que eles vão conseguir de fato ter esse guidance, né, de 18 a 22 bilhões. E em particular eu também não estou acreditando. Eu acho que o Banco do Brasil vai ter uma recuperação mais lenta. Porém, quando ela acontecer, o banco pode dobrar o lucro, dobrar até multiplicar o lucro em 2 vezes, porque quando a inadimplência cair, esse crédito problemático que está afetando, né, o resultado do banco vai voltar. Imagina que hoje lucre 13 bi, o lucro dobra numa lupa de um ano com queda da inadimplência. Ele pode voltar a lucrar 26, 30 bilhões no ano. Então perceba que, né, seria uma alta bem expressiva de resultados. Então o mercado já está trabalhando no pior cenário. Então por isso que eu acho que a ação já está bem barata olhando por essa lupa, tá? Tanto na ótica do valor patrimonial, quanto na ótica também do PL. Tanto que quando você pega aqui o Banco do Brasil no próprio Oceans 14, o PVP do banco está nas suas mínimas, muito parecido com o cenário de 2016 e muito parecido com o cenário dos anos 2000, quando a gente teve aquela crise e o banco depois precedeu valorizações bem expressivas. O mercado não está mais trabalhando numa tese de dividendos sólidas no Banco do Brasil. Agora ele está trabalhando na recuperação. Qualquer sinal, mesmo que seja módico, de recuperação no lucro, o mercado já pode disparar a ação do banco. E detalhe, né, que o payout pode voltar. Porque se o banco voltar a ter um lucro ali na faixa de 26 a 27 bilhões, você estaria trabalhando num PL projetivo de 4, a metade do PL atual que o mercado está precificando agora. Então, na verdade, você poderia ter aí um yield, supondo uma retomada do payout de forma gradual, para 7,7% até 9% de dividend yield, mostrando que o Banco do Brasil está barato, olhando por essa lupa, para quem pensa para médio prazo, tá? E Pablo, então, além das quedas terem acabado,
Agora coloque o Banco do Brasil numa lupa de 3 a 4 anos. Bom, 3 a 4 anos, a probabilidade do banco já ter, no mínimo, reduzido a inadimplência para o lucro voltar para uns 30, 28 bilhões, acaba ficando bem razoável. Então vamos colocar neste cenário, qual que seria o retorno embutido na ação do Banco do Brasil? Sem ficar usando o preço justo do Graham, tá? Já para vocês não acharem que eu tô com otimismo demais. Eu vou ser aqui bem pé no chão com o Banco do Brasil. Claro que quando a gente pega o banco desde o plano real, o retorno foi magnífico, né? O Banco do Brasil gerou aqui, ó, de rentabilidade, considerando desde 1995, mais de 37% ao ano na média, isso já incluindo o reinvestimento dos dividendos. Então perceba que sim, foi uma rentabilidade muito acima da média, pessoal. Olhando daqui para frente, vamos calcular. Supondo que o lucro do banco daqui a 4 anos, hein? Não estou colocando nem aqui 3, 5 anos, vamos colocar 4 anos. E não vou colocar que o lucro vai voltar para... Vamos supor que o Banco do Brasil nunca mais recupere. Vai recuperar aí só por uns 10 anos aquele lucro. Ainda assim tá barato. Porque se você supor que ele volte a lucrar seus 26 bilhões daria quanto por trimestre? Daria 6,5. Perceba que fica no nível do Bradesco hoje, basta o banco dobrar o lucro com uma leve queda de inadimplência, né? O agro dando uma amenizada, a parte de pessoa física também, as próprias MPs ali acabando ajudando, o Banco do Brasil. Isso já traria aí de que o banco hoje estaria por um PL, como a gente verificou, de 4,5, trazendo de que o payout do banco volte para 40%. A gestão vai voltar ali o payout para 40%. Então o yield pode ficar de 8,8% ao ano. Porque com basicamente 26 bi de lucro com patrimônio líquido daqui a quantos anos, pessoal? Bom, a gente vai ter que utilizar... vamos utilizar aqui na marra mesmo, porque até abrir a calculadora de descomposto a gente vai levar tempo, né? 194, vamos supor que o lucro do banco fica aí de 6 bi por trimestre, 26 bi, né? Se ele repassar 40% disso, vai sobrar 10 bi para o patrimônio líquido. Somando com o ano agora, 8,1, depois soma com mais 10,8, né? Supondo no terceiro ano, e mais 10 bi de patrimônio. Então, na verdade, o Banco do Brasil, considerando o patrimônio atual, pode lá para 2029, 2030, no pior dos cenários, ter um VPA, valor patrimonial por ação, na faixa de quanto, pessoal? Na faixa de R$40. Daqui a 5 anos, no pior dos cenários possível, o Banco do Brasil pode ter um VPA na faixa de R$40 por ação. Mostrando também por esta lupa de que o banco aí poderia estar bem barato. Olhando por essa lupa, né, de que o valor patrimonial da ação vai crescer e somente aí o banco dobrando a rentabilidade, finge que ele volta para uns 26 bi de lucro, para um banco que vai ter um valor, um patrimônio líquido de 233 bilhões daqui a 4 anos, você tem um ROI de 11%. Então perceba que eu ainda estou com um ROI baixo. Só que o mercado já vai ter verificado de que o banco está recuperando. Então ele vai precificar isso. Para ele voltar para uma vez valor patrimonial, hoje a ação custa 20, daqui a 4 anos o VPA vai ser de 40, você tem meio, você tem 0,5. Só ele pode se dobrar 100% em 4 anos. Olha que legal. Então a ação simplesmente dobrar de preço, só para ele bater a média histórica. Veja como o mercado está descrente com as ações do Banco do Brasil. E aí, dentre dividendos e crescimento, para isso a gente vai ter que acessar, né, aqui a fórmula da taxa equivalente. Vou utilizar aqui o Excel para isso, para a gente ver qual que seria o retorno embutido na ação do Banco do Brasil, olhando aí para uma lupa de médio prazo, porque longo prazo a gente já sabe quanto que é, né, pessoal? Mais ou menos aí uns 10 anos, mas médio prazo é 4 a 5 anos. Então, supondo que o banco suba 100% na cotação para bater o valor patrimonial futuro, em 4 anos você está trabalhando em quase 19% ao ano na média. Porém, a gente verificou que o banco vai voltar a pagar um yield de quanto? De 8, vai, 8,5, fica mais razoável. Tá bom, Pablo, mas e o crescimento do lucro? Faltou essa fórmula. Bom, a gente vai usar 1 menos payout, aqui, payout do Banco do Brasil de 30%, ROI. O ROI do banco pode voltar a ser de 12, olhando para 4 anos, então o lucro vai crescer 8,4. No pior cenário possível, o Banco do Brasil poderia te dar 35% ao ano na média, olhando para os próximos 4 anos, supondo que o lucro do banco cresça a uma taxa de apenas 8% sobre a base atual. Então olha só como o banco está barato, pessoal. Pensa comigo aqui, ó. Se simplesmente o Banco do Brasil crescer 8% ao ano a partir daqui, eu nem tô colocando uma recuperação tão arrojada, porque a gente supôs ali de que o lucro do banco vai subir 100% numa lupa de 4 anos. Se eu colocar 8%, vamos por 8%. Ele tá lucrando seus 13 bilhões no ano, muito parecido com o que tá lucrando ali na pandemia. Você coloca numa lupa de 4 anos, olha só, 17 bi de lucro. Baseando-se por este cenário, o banco já está
muito descontado, mesmo nesse cenário. Então perceba que o mercado já embutiu boa parte desse risco no preço da ação. Por isso que eu acho que hoje quem compra Banco do Brasil tá pensando aí para 3 anos. Até porque isso aqui, pessoal, tô sendo bem pessimista, tá? O banco vai sim recuperar a rentabilidade. Olha o que aconteceu com o Bradesco. O Bradesco chegou a lucrar 1 bilhão no trimestre. Hoje já lucra aí seus 7 bilhões. Quando o banco reduz a inadimplência, o resultado volta muito rápido, porque na verdade não é que ele perdeu dinheiro, é que ele tá tendo que guardar uma parte em provisões, né? Então o mercado entende isso no curto prazo com a irracionalidade de que o banco perdeu dinheiro, coisa que não é verdade. Então a gente vê que o Banco do Brasil tem sim um retorno embutido bem interessante. E colocando um cenário um pouco mais conservador, que não seja tão pessimista, quanto que o lucro do banco voltaria numa lupa, né, de 4 anos? A gente voltaria a ter um lucro de um crescimento aí de 100%. Quanto que dá 100% de crescimento de lucro numa lupa de 4 anos? Dá justamente 18% ao ano. Então você tem, dentre crescimento do lucro, mais valorização da ação e mais dividendos, o dividendo vai ser ligeiramente maior, porque o payout também vai ser um pouco melhor, 46% ao ano na média. Perceba que num cenário mais moderado, o Banco do Brasil pode te dar uns 46% ao ano na média. Então, para quem projeta Banco do Brasil daqui a 3 ou 4 anos, vamos supor que você faça um investimento de 100 mil reais. Hoje no banco cotado pela metade do valor patrimonial. Se você tiver 30% ao ano, que é a nossa média mais conservadora, supondo que o lucro do banco vai crescer apenas 8% ao ano sobre a base atual, pague um dividendo com uma leve recuperação de 7 a 8% e contemple uma valorização para pelo menos bater o valor patrimonial daqui a 4 anos. Então você poderia supor 285 mil. Tecnicamente seu capital poderia dobrar, até, não, triplicar na verdade, que a gente colocou 100 mil aqui, né? Poderiam virar 300 mil no Banco do Brasil. E num cenário mais moderado, que não seja tão otimista, mas mais moderado, com recuperação, o ROI voltando ali para casa de 14, 15% ao ano, o Banco do Brasil pode transformar 100 mil em 454 mil, olhando numa lupa de 4 anos. E num cenário otimista, agora a gente vai usar o cenário otimista, né? Quanto que o Banco do Brasil, o que poderia acontecer? Aí, pessoal, se o lucro voltar fortemente, o patrimônio líquido do banco pode crescer mais rapidamente, porque terá mais lucro para integrar ao patrimônio. Então, o patrimônio pode crescer uns 11% ao ano. Hoje o patrimônio está ali em 194 bilhões, como a gente verificou, correto? Então, em 4 anos, o patrimônio seria de 300 bi, vamos supor, né? E aí, pessoal, o retorno seria alto, porque com patrimônio de 300 bi daqui a 4 anos, só um VPA da ação do Banco do Brasil, sabe quanto que já valeria? Que esse aqui eu acho o cenário mais base de todos com a recuperação, né? Já valeria R$ 52. O banco valeria isso, uma cotação do banco. Então, na verdade, você teria aí já, na verdade, um potencial embutido na ação de 160%. Isso só em valorização do papel. Vamos computar isso aqui. 160% de alta numa lupa de 4 anos, você teria 27% ao ano na média. Porém, o lucro também mais do que dobraria, porque se ele voltar para 37 bi de lucro daqui a 4 anos, você está trabalhando num crescimento sobre a base atual de 184%, também ficando numa métrica muito parecida com a atual. Então você tem 26% de apreciação na ação para bater o valor patrimonial, crescimento de lucros e dividendos. Dividendo pode ser muito alto, porque se você está projetando um banco que pode voltar a lucrar 37 bi daqui a 4 anos, você está pondo um PL de 3. Então 1 dividido por 3 vezes payout de 45% e yield de 15. 15 soma com valorização e soma com a taxa de crescimento. O Banco do Brasil poderia gerar 72% ao ano na média, no cenário otimista, tá? Supondo de que o banco vai ser cotado pelo patrimônio líquido, supondo de que o resultado vai voltar para 37 bi e o mercado reconheça o valor do Banco do Brasil olhando para daqui a 4 anos. E se o banco voltar a lucrar 37 bilhões, supondo de que ele tem um patrimônio líquido daqui a 4 anos de 300 bi, o ROI voltaria para quanto, pessoal? O ROI voltaria justamente para sua média histórica, de 13 a 14% ao ano. Seria um ROI mais razoável para o padrão do Banco do Brasil. Então perceba que para quem pensa para longo prazo, pode ser sim uma boa oportunidade. Muitos podem achar que eu tô maluco, mas veja bem, se você tem 100 mil em Banco do Brasil hoje, de fato essas projeções estiverem corretas, ele der uns 74% ao ano em 4 anos, você tá falando em ficar quase milionário, ó. Virar quase 900 mil reais, porque o momento que o banco tá passando agora é único, né? É uma crise severa, por isso que o múltiplo está muito baixo, muito parecido com 2016. Aqui nessa época o banco gerou nos próximos 4 anos mais de
50% ao ano. Lá em 2002, que o banco também ficou bem barato, ele gerou mais de 90% ao ano. Então são períodos aqui bem triviais no Banco do Brasil, né, pessoal? São únicos aqui no banco que podem fazer o patrimônio aí mudar de patamar. Porém, precisa pagar barato, porque se você pagar caro, o seu retorno vai ser medíocre, tá? O preço aqui, principalmente numa estatal cíclica como o Banco do Brasil, acaba fazendo uma diferença circunstancial. E na carteira do canal, perceba que o Banco do Brasil é uma ação cíclica, né? Juntamente com Petrobras e juntamente com Vale BR Partners. Tanto que eu não compro o banco a qualquer preço. Eu já não compro a ação do Banco do Brasil desde 2024. Então, assim, os preços eu vou comprando devagar porque é uma ação cíclica. Hoje eu compraria? Compraria, tá? Se me perguntar se eu compraria hoje forte, compraria. Não tô comprando porque eu tô construindo outras que eu não tinha. Mas, assim, se eu tivesse mais capital, muito provavelmente, tá? Que eu estaria aproveitando este momento de Banco do Brasil para pensar numa aposentadoria futura. Que eu não quero colher o dividendo pro hoje, eu quero colher pro amanhã. Então faz muito sentido segurar o banco aí esperando, né, essa recuperação no médio prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e se acreditam na recuperação. Eu acredito, sei que vai ser demorada, porém no preço atual o mercado já embutiu boa parte desse risco. O risco, pessoal, no investimento não é sobre a empresa em si, é o preço que você paga. Por quê? Mesmo que seja uma empresa de qualidade, se você pagar caro, você vai perder dinheiro, ou vai perder para inflação, ou com desvalorização nas ações quando o mercado corrigir. Então, o segredo é você pagar um bom preço, tá? Desde que seja uma empresa, claro, que gere minimamente lucro. Não pode gerar prejuízo também, que aí, né, o preço, mesmo que você pague o mais barato possível, não vai acabar compensando o prejuízo iminente que essa empresa vai gerar. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!